Tudo bom, pessoal? Estamos de volta para mais uma live. Hoje a gente falando de direito de família, né? Principalmente na questão do divórcio online. Tu já pensou em fazer um divórcio online? Tu sabia que pode ser feito um divórcio online? Saiba que é possível sim, tá? Tudo bem? Meu nome é Marcos Ávila e esse vídeo é uma chamada para você abrir a tua mente e poder entender um pouquinho que o divórcio ele não precisa ser uma coisa traumática, complicada e difícil, tá? Eu vou te mostrar tudo aquilo que pode ser feito de forma online para ter o melhor desenvolvimento do teu divórcio lá na frente. Nós vamos te mostrar nesse vídeo e te ajudar a entender que é possível sim fazer um divórcio online com um valor relativamente baixo, né? Um investimento relativamente baixo. Desde que, claro, cumprindo alguns requisitos básicos, tá? Tudo que eu vou te passar agora é para que tu possa analisar o teu caso específico e entender se tu pode ou não pode fazer o divórcio online e passar por essa separação, pesando o que é bom para ti e o que não é bom, o que é fácil e o que é mais difícil. Tá, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que te passar 3 informações principais. Muito importante, para que tu possa ter em mente os passos de uma separação. Tá? Nosso objetivo aqui é te mostrar que uma separação ela pode ser passada de uma forma menos traumática possível. Tá? Vamos lá, qual é a primeira informação? Qual é o teu ponto de partida? Por onde é que tu inicia, né, o teu procedimento de divórcio? Né? A segunda informação que eu tenho que te passar é como fazer ele online. E a terceira é basicamente quais os custos e as despesas que tu vai ter para fazer esse divórcio online. Tá? Vamos lá então, direto para a primeira informação importante. Qual é o teu ponto de partida? Tá? Pessoal, se o divórcio em si ele vai acontecer de um jeito ou de outro, tá? O divórcio em si ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Geralmente ele começa de uma forma não amigável e depois ele se transforma num amigável, tá? Na grande maioria das vezes. Qual é a grande diferença do amigável para o não amigável? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas o amigável significa que o casal sentou, conversou, chegou num denominador comum, né, e definiu o que é melhor para todo mundo que está envolvido, tá? Seja criança, cachorro, papagaio, periquito, seja o que for, né? Já combinou como é que ele vai dividir os bens, já combinou quem é que vai ficar com a casa, já combinou quem é que vai ficar com os móveis, tá? Então esse casal está se separando de forma amigável. Preferencialmente ele vai contratar o mesmo advogado, não é obrigatório, mas ele, por uma questão de economia, né, já que é amigável, beleza, né, vamos contratar o mesmo advogado. É um processo que vai levar em média 60 dias, pode ser feito judicial ou extrajudicial. Se tiver menor, ele vai ter que ser feito judicialmente, né, mas se não tiver menor, ele vai ser feito no cartório da tua cidade. É um procedimento muito menos traumático, muito mais fácil de se resolver, tá? Porém, vamos para a parte ruim, né? Se tu não tem um acordo no teu divórcio, se vocês não chegaram à divisão a combinar a divisão de bens, a guarda dos filhos, os alimentos, com quem é que fica o cachorro, o que isso vai acontecer? Ele vai ser um divórcio não amigável, ou melhor dizendo, como a gente chama, um divórcio litigioso. E o que isso significa, gente? O que significa ter um divórcio litigioso? Primeiro, né, que cada parte desse divórcio vai ter que contratar um advogado. Só aí a gente já tem um custo extremamente elevado, né? Não que seja um valor muito alto, mas são um valor basicamente duplo que vocês vão ter que pagar. Então, quer dizer, tu dobrou a tua despesa. Geralmente no amigável, os cônjuges eles acabam dividindo, né, o valor e acaba facilitando a vida deles. Aqui não, aqui ele não vai conseguir, tá? Então, pessoal, o primeiro ponto negativo do divórcio litigioso é esse, né? Cada um vai ter que contratar um advogado. E aí a despesa e os custos dele vão se elevar.
Mas esse também não é o pior dos prejuízos, né? O maior prejuízo, no meu entendimento, é que tu vai ficar ali 2, 3, 4, 5 anos num processo judicial que a gente, independente de onde iniciou, né, ele vai acontecer o divórcio. A forma como iniciou é o menor dos problemas. Como eu venho dizendo, divórcio é um contrato. O casamento é um contrato. E o divórcio é a rescisão desse contrato. Nada mais do que isso. Ele vai acontecer tu querendo ou não. Ah, mas eu não quero dar o divórcio. Gente, não existe o eu não quero dar o divórcio. Entendeu? O juiz ele vai assinar, ele vai suprimir a vontade do outro cônjuge, independente dele querer ou não. Né? E num litigioso, pessoal, como eu sempre digo, a gente vai estar botando um terceiro a decidir pela gente. Aquilo poderia ser acordado, acaba sendo posto em discussão e um terceiro acaba decidindo pela gente. Né? Então, eu quero que tu entenda que independente do ponto de partida, voltando lá atrás, independente do ponto de partida, o teu divórcio vai acontecer. Se um não quer, dois não ficam casados. Né? Até porque tu não é obrigado a ficar casado ou casada com quem tu não quer. Certo? Basta então chegar para o juiz e dizer para ele: seu juiz, eu quero me divorciar do fulaninho. Seu juiz, eu quero me divorciar da fulaninha. E ele mesmo vai lá então e vai extinguir esse casamento. Tá? Vai ficar briga? Vai ficar. Muitas vezes a briga acaba ficando pelos bens ou pelos alimentos, mas o divórcio em si resolveu. Tá? Gente, basicamente o que eu quero explicar aqui, que se vocês estão discordando sobre alguma coisa, o juiz ele vai definir. E pode ser que ele defina de uma forma diferente do que A ou B estão pensando. Por isso que eu digo, a forma amigável é a forma mais fácil e mais sensata e mais barata de se chegar no divórcio. Certo? Ah, mas eu quero falar que ele ou ela me faltaram com respeito, teve traição, teve desrespeito. Gente, pro divórcio não interessa. Tá? Não faz a mínima diferença. Mas vamos lá, vamos pro litigioso. Cada um vai ter que ter seu advogado, cada um vai ter que prestar suas informações como tem que ser, mas o juiz, eu já vou dizer para vocês, não vai analisar se teve desrespeito, se teve traição, tá? Não faz a mínima diferença. Vamos para a segunda informação que é muito importante também, que eu fiquei de te passar, que é, dá para fazer online. Tá? A ideia, pessoal, tanto do judicial quanto do extrajudicial, dá para fazer online sem problema nenhum. Tá resolvido aqui, já falei. Mas assim, ó, a ideia é literalmente mostrar para você que você pode se divorciar com o seu celular, conectado na internet, mesmo se você não tiver um acordo. Tá? Mas se você tiver um acordo, melhor ainda. Por quê? É muito simples. Basta você entrar em contato com o seu advogado ou com a nossa equipe aqui, tu com o celular conectado na internet, com a tua vontade e o teu acordo feito. Nós vamos lá, tu precisa trazer pra gente as informações. Se o teu ex ou a tua ex quiserem participar, eles vão participar junto de uma reunião com a gente, né? Nós vamos montar esse acordo de vocês de uma forma estruturada e de acordo com a legislação. Levamos ou para o cartório ou para o fórum, certo? Vocês vão assinar de forma eletrônica, tudo normal. Essa é a primeira coisa. Tá? O que mais que a gente precisa definir? A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre a assinatura, mas basicamente é isso. A gente senta, via vídeo, os 3 interessados, conversa, monta um roteiro e apresenta depois para o fórum. Beleza. Ainda dentro daquilo que a gente tem que discutir, a gente tem que discutir o quê? A questão dos direitos dos filhos. Se tiver filho, qual vai ser a pensão? Se tiver imóvel ou algum outro bem, como é que vai ser essa divisão? Né? Essa partilha de bens ela vai ter que ser decidida de forma amigável ou não. Né? Mas vocês têm que ter em mente sempre. Tá? Vocês são sócios de 100% de um patrimônio. E esse patrimônio tem que ser dividido em 2. Ponto. É só isso. Ah, mas a gente vai brigar pelo valor do imóvel, pelo valor do carro. Beleza, isso é uma coisa. Mas vocês têm que ter em mente que quanto mais briga, mais demorado vai ser o processo e menos
vai sobrar para vocês lá no final, porque vocês vão gastar. Tá? Não esqueçam, vocês são sócios de 100% do patrimônio, vocês são sócios de 100% dos filhos, vocês são sócios de 100% dos cachorros, né? E no divórcio vai ficar metade para cada um, teoricamente. Tá? Tudo que foi adquirido durante a constância do casamento, se casado pela comunhão parcial, ou tudo desde sempre, se pela comunhão total, tem que ser dividido, não adianta brigar. É matemática. Tá? Eu tenho 100, divido por 2, dá 50 para cada um. Tudo é dos dois. Tá? Tudo que pode ser feito, tudo isso pode ser feito de forma amigável, entendeu? Caso vocês consigam chegar num acordo e não vai ficar 50% para cada um, beleza, um vai ficar com um pouquinho mais, um com um pouquinho menos, não tem problema, vai ser homologado. A única coisa é que vai ter uma incidência de um impostinho que nós vamos falar mais tarde. Tá? Outro ponto que a gente precisa falar são os alimentos, tanto para cônjuges quanto para filhos. Para filhos, é o dever legal do genitor ou da genitora que não está na guarda fazer o pagamento não está na moradia, na realidade, né? Porque a guarda geralmente ela é compartilhada, fazer a prestação dos alimentos necessários para auxiliar na manutenção dos menores. Também tem a situação do alimento entre cônjuges, né? Se a mulher ou o homem não trabalha e com esse divórcio, por exemplo, ela vai ficar desamparada ou ele vai ficar desamparado, existe a supressão disso pelos alimentos ao cônjuge, tá? Então, esse alimento, ele existe, né? E vocês podem chegar num acordo e conversar sobre ele. Vai ser por um determinado período de tempo? Vai ser ad eterno? Vocês vão decidir porque é um acordo. Agora, no judicial, eu tenho que provar a necessidade, tenho que provar a capacidade. E aí o juiz vai determinar, é por 1 ano, é por 6 meses, é por 10 anos, é por 5 anos, depende. Que é um terceiro que vai decidir por vocês, aquilo que poderia estar sendo decidido. Tá? Beleza? Então, beleza, pessoal. Se não conseguir chegar a um acordo, não tiver possibilidade desse acordo, paciência. Né? Vamos ajuizar, vamos para o judicial. A gente recomenda seriamente aí fazer uma consultoria online mais aprofundada, né? Se tu quer entender um pouquinho mais sobre isso, agenda com a gente vai te atender. Nosso atendimento é 100% online, nosso escritório é em Canoas, temos um escritório em Porto Alegre. A gente vai preparar um plano de ação para ti e tu vai viver com essa separação. Vamos te mostrar como é que tu vai passar por esse divórcio de uma maneira menos traumática possível, porque ela vai ser desgastante no judicial e eu vou te mostrar, posso te afirmar isso. Faz 20 anos que a gente faz divórcio e aqueles que não são amigáveis, eles são muito traumatizantes. Tá? Mas agora, pessoal, nós estamos falando de divórcio amigável, né? E eu quero te falar que se você tem um acordo, ele é amigável, a gente tem 2 caminhos a seguir. Preenchidos os requisitos, chegamos num acordo quanto a alimentos, chegamos num acordo quanto a moradia dos filhos, chegamos num acordo quanto a partilha de bens, tranquilo, show de bola. A gente tem 2 situações, uma obrigatória e uma opcional. A obrigatória é, se eu tenho filhos menores, eu tenho que ir para a justiça, eu tenho que fazer um divórcio amigável judicial. Se eu não tenho filhos menores, eu posso usar o tabelionato de notas para fazer, por escritura pública, o meu divórcio e a minha partilha. Tá? Certo? Quando o caminho for pelo cartório, como é que vai funcionar isso? Tá? Funciona da seguinte maneira, mesma coisa, a gente monta a nossa reunião, conversa, monta a petição, minha equipe vai colher todas as informações que a gente precisa e vai encaminhar para o tabelionato fazer o teu certificado digital, lá pelo e-notariado. Tá? E tu vai fazer a assinatura pelo teu celular. Tu não vai precisar ir no tabelionato assinar. Tu não vai precisar ver a outra parte. Basta ter o e-notariado. O tabelionato vai fazer uma chamada de vídeo contigo, vai perguntar se é aquilo ali realmente que tu tinha acordado e vai fazer a assinatura via digital pelo teu celular, com a documentação que a gente previamente já alimentou eles. Tá? Esse certificado é de graça, está dentro do serviço do tabelionato, né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o serviço. Tá? Certo? Então a minha equipe faz as petições, encaminha para o tabelionato, você vai até o tabelionato, faz o e-notariado e daí, quando tiver tudo pronto, o tabelionato vai te chamar e tu vai assinar de forma eletrônica o teu divórcio. Tá? Certo? Perfeito. Gente, esse processo via tabelionato ele é rápido, ele é curto. Se não tiver bens, em menos de 30 dias está resolvido. Se tiver bens, depende um pouquinho da avaliação da Secretaria da Fazenda, mas em média é isso aí, 30, 40 dias está resolvido. Tá? Agora, se tu tiver filhos menores, nós vamos ter que ir para a segunda opção, que é o judicial. Né? O judicial, o que acontece? A gente faz o mesmo procedimento, senta com vocês, conversa, monta a petição, entende a situação de vocês, orienta a melhor forma de
proceder e encaminha para a justiça o teu processo, tá? O que vai acontecer? O teu processo vai ir para o Ministério Público analisar, depois de protocolado, né, analisar o direito dos menores, porque é a obrigação do Ministério Público lá garantir, né, a correta prestação de alimentos, a correta moradia para os menores. Então, dessa forma, o que vai acontecer? A gente monta o teu processo, o MP vai ser intimado para se manifestar, o MP vai se manifestar, se ele se manifestar de forma positiva, o processo volta para o juiz e vai ser homologado. Se ele se manifestar de forma negativa, a gente verifica se realmente a negativa deles tem alguma orientação que deve ser seguida, a gente faz a petição de emenda e da mesma forma volta para eles, volta para a homologação. Tranquilo, sem muito estresse, tá? Esse procedimento todo leva em torno de 90 dias, pode levar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do teu estado, né? Mas também, da mesma forma, a gente faz tudo online, não tem audiência, né? Não tem audiência e tudo é feito pelo nosso escritório. Tu vai receber só as informações lá no final do processo, certo? E a terceira informação que eu preciso te passar aqui, que eu te prometi lá no início do vídeo, é em referente aos gastos, né? Muitos de vocês querem saber qual é o valor de um divórcio, quanto eu gasto para fazer um divórcio. Pessoal, eu preciso dizer a vocês, as despesas sempre ocorrem, tá? Eles vão variar de estado para estado, eu não tenho como dizer para vocês o quanto vai custar o teu divórcio. A gente, sem estar com ele em mãos e analisar a documentação e sentar com você e analisar a situação fática, tá? Dificilmente a gente vai conseguir um divórcio no 0800, tá? O que eu preciso te dizer? Primeira grande despesa que vocês vão ter, que nem sempre é uma grande despesa, né? Eu até digo, a maior despesa ainda são os impostos e emolumentos, mas uma despesa que vocês consideram como grande são as despesas de honorários advocatícios, né? A remuneração do advogado, ela é um percentual, geralmente, um valor fixo, né? Que se cobra, e você é obrigado a contratar um advogado para fazer seu divórcio, seja judicial ou seja extrajudicial, tá? Isso é obrigado por lei que os advogados prestem assistência do divórcio, tá? Então não tem como tu fazer um divórcio sem advogado. Ah, Marcos, mas eu não tenho como pagar, como é que faz? Bom, aí tu vai buscar, né, a Defensoria Pública, né, da tua cidade, ou um núcleo jurídico de alguma faculdade. A única coisa que acontece é o que, pessoal? A defensoria e os núcleos jurídicos, eles trabalham ali com quem tem renda de até um salário mínimo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então é difícil de conseguir te enquadrar na grande maioria das vezes, tá? Certo? Então, mas eu preciso te explicar aqui que além dos honorários de advogado, que é obrigatório tu contratar, né, tu não consegue fugir daquelas despesas de taxas judiciais, né, ou emolumentos do cartório. Né? Vamos imaginar assim que tu está fazendo um divórcio no cartório sem filhos e sem bens. É a taxa dos emolumentos básicos. Ah, tem bens. É um percentual também sobre o valor dos bens. Tá? Qual vai ser essa despesa do cartório? Depende de estado para estado. Eles variam muito, né? Desde R$200, como é aqui no Sul, até R$1.600, por exemplo, em Belém. Entendeu? Varia muito. Então a gente tem que trabalhar no caso concreto para poder te passar as informações corretas também. Tá? E da mesma forma, o judicial também tem custo judicial, que na grande maioria das vezes, se tu tiver uma renda inferior a 5 salários mínimos, se consegue assistência judiciária gratuita, que é o que? A gratuidade das taxas, que é o 2,5% do valor da ação, né? Mas a gente precisa também comprovar a carência. Tá? Então as custas, pessoal, dependem muito de estado para estado, do que estado tu tá, por isso que é importante uma consultoria individualizada por um escritório especializado, pois só durante a consultoria que a gente vai conseguir fazer uma pesquisa e te orientar de forma correta de quanto você vai gastar. Num vídeo fica muito difícil da gente explicar e calcular esses custos para você, né? Durante a consultoria fica mais fácil, porque a gente vai ter os teus dados em mãos, tá? Não esquece que se for litigioso também tem os custos, né? E aí vai ser judicial de qualquer forma, né? Só que são custos bem mais elevados, até pelo tempo, né? Que o processo vai ficar tramitando judicialmente, né? Então vamos lá. Além da despesa de honorários do teu advogado, do cartório ou da justiça, tu tem que também uma outra despesa, que é o imposto
né? O imposto ele é uma despesa que tu até pode evitar, por exemplo, tá? Tu até pode evitar. Tem como evitar o imposto se todos os bens forem divididos igualmente, 50% para cada um. Isso a gente faz no planejamento, tá? Se tu dividir meio a meio, não tem imposto. Se não dividir meio a meio, tu vai pagar imposto sobre o que exceder, aquilo que acresceu no teu patrimônio. Por exemplo, um ficou com 60, outro ficou com 40. Tu vai pagar imposto sobre esses 10% que ficou a mais, tá? Varia entre 2% até 6%. Varia muito de estado para estado também. Certo, gente? Então, pessoal, espero ter auxiliado. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe que ela vai te ajudar, tá? Espero que essas informações tenham sido úteis, tenham feito sentido para ti e que tenham conseguido te auxiliar de alguma forma a te orientar no teu processo de divórcio. Nossa equipe vai estar disponível para entrar em contato caso você queira traçar um plano de ação, caso você queira fazer um orçamento ou caso você queira fazer um planejamento para a tua vida. A gente espera você. Então, se tu gostou, curte o canal, compartilha e segue a gente porque vamos ter muitas mais novidades. Até mais!